dia, boa tarde, boa noite. Pode ser que você esteja num outro lugar do mundo. Fala, 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 galera! Show de bola! Sejam todos muito bem-vindos. Não posso bater na minha mão, tá doendo pra burro aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso movimento Empreendedorismo de Sobrevivência. Falando em sobreviver, já começa essa live com tudo aqui. Quem ainda não conhece o Instituto Êxito, é um instituto de empreendedorismo. Você aprende sobre empreendedorismo. Tem mais de 200 cursos de graça na plataforma que você pode aprender sobre empreendedorismo, que você pode aí se especializar. E galera, mais de 200 cursos de graça na plataforma. Isso é empreendedorismo, é você se reinventar. Vale lembrar que empreendedorismo não é montar empresa. Empreendedorismo é uma atitude empreendedora, é você chegar aí para a empresa que você trabalha e falar, eu sei que estamos em crise, mas eu vou ajudar. Vou diminuir custo aqui, vou aumentar aqui o faturamento, a gente consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. É você estudar marketing digital para você poder se atualizar nesse novo momento. É você fazer uma renda extra em bolsa de valores para você poder também aí ter um ganho a mais e poder depender menos das pessoas. Então eu acho que esse é um ponto bem importante, tá bom, galera? Esse é um ponto bem importante. Agora preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui, tá? Hoje essa live aqui é para o Instituto Êxito e a gente vai fazer um bate-papo aqui com o Lucas. O Lucas é incrível, ele é bem novinho e ele é sócio também lá no Instituto. Ele ajuda muito o Instituto, porque o Instituto é um EAD, é uma escola, onde você acessa um conteúdo de graça, mas é um curso. E lá você tem vários cursos na plataforma. E toda essa plataforma foi desenvolvida pela empresa do Lucas, além do aplicativo de mentoria, que é um aplicativo incrível, que você pode fazer mentoria comigo. Você pode fazer mentoria com o Chain, com o Carbonari, com o Janguier, com um monte de gente que está lá, com todos os nossos sócios lá, o Márcio Jacobelli. Então tem um monte de gente incrível para você fazer a mentoria. Então, primeira coisa bem importante é você entender todas essas ferramentas que estão agora à sua disposição com essa nova realidade que nós estamos vivendo. E falando em sobreviver, eu acabei de sobreviver. Se eu tivesse meio grog no meio da live, vocês não ligam não, tá? Eu acabei de tomar uma picada de abelha, foi tenso aqui, tomei todos os remédios possíveis e imagináveis para que eu pudesse estar bem aqui na live, porque eu sou alérgica à abelha. Tem mais alguém que é alérgico? Escreve aí pra tia Carol se tem mais alguém que é alérgico também à abelha. Show de bola! Vamos convidar o nosso Lucas enquanto escrevem aí. Mete aí um monte de coraçãozinho para essa live ser incrível e pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e compartilha com pelo menos aí 20 pessoas que merecem aprender a empreender e sobreviver nessa quarentena. Fala, querido! Olá, Carol! Tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Então tá joia! Lucas, vamos Vamos para começar. mais uma live. Vamos lá, mais uma live. Você que só fica nos bastidores, nunca fica aí na frente mas que permite que a gente tenha aí uma tecnologia incrível para poder realmente fazer o êxito acontecer. Isso é tão importante, né? Então eu queria que você contasse a sua própria história, né? Porque as pessoas às vezes acham que ou elas são muito novas ou elas são muito velhas para empreender. E isso é algo que a gente mais... Opa, vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelas lives, eu tenho acompanhado todas incríveis. Então, vocês Obrigado. subiram muito a régua. Eu vou tentar me esforçar ao máximo aqui para conseguir trazer um conteúdo legal para vocês também. Bom, minha história começou. Minha história de empreendedorismo começou aos 16 anos. Eu acho que eu comecei a empreender quando eu decidi que eu queria de fato investir na minha carreira, que eu queria ter sucesso e que eu queria me destacar, né? Então eu me encontrei, né, ainda no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, acho que eu tinha 16 anos perdido, né? Eu tinha que decidir o que eu ia fazer de faculdade e eu ainda não tinha essa noção, né? Não tinha nenhuma habilidade que me destacava, então eu estava bem indeciso
E eu lembro que eu morava em Santos, né? E em Santos tinha acabado de abrir uma faculdade da USP de engenharia do petróleo. E todos os meus amigos falavam que aquilo ia ser o que ia dar dinheiro. E eu acabei falando, não, beleza, então vou estudar para engenharia do petróleo. Sei lá por quê, né? Eu ia querer trabalhar com engenharia do petróleo. Mas como todo mundo tava falando que ia dar dinheiro, eu acabei meio que tentando seguir essa essa estratégia, né? E logo eu percebi que eu não era um bom estudioso, eu não gostava tanto de ficar ali repetindo fórmulas e decorando conceitos só para passar numa prova durante 50 minutos, e que eu gostava de aprender novas ferramentas, eu sempre fui um cara antenado no digital, então eu já fazia alguns websites e etc. Já ganhava uma grana, na verdade, né? Tipo, eu fazia uns freelas, e aí eu comecei a perceber que isso já era um pouco do empreendedorismo, fui começar a pesquisar mais sobre startups e empreendedorismo, e aí em um determinado momento me vi totalmente inserido no ecossistema, né? Meu primeiro emprego, né, meu primeiro estágio foi para o Gustavo Caetano, que aqui Que também é sócio legal! Fiz do ontem com Instituto. ele. Ai, Exatamente. E ele era presidente da ABS, eu fui num evento da ABS, a ABS é a maior associação de startups da América Latina. Então, e eu pedi um emprego de graça durante 2 anos, porque eu tinha 16 anos e eu imaginava que quando eu tivesse 18, quando eu tivesse saindo da faculdade, do ensino médio, eu teria os conhecimentos necessários para abrir um negócio, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu conheci grandes empreendedores, desde Thales Gomes, Amor Pinho, o próprio o próprio Janguier Diniz foi uma pessoa que eu conheci, né, de nome dentro desse meio do empreendedorismo, o Flávio Augusto. Então eu fui inserido, né, e estava participando ali de reuniões com grupos de investidores, aceleradoras. Então eu conheci o ecossistema, eu conheci como funcionava e eu vi, né, de fato esses empreendedores tirando um negócio do zero e levando até alguns deles, como o Thales, a valer mais de 1 bilhão, né? Então, depois eu fui trabalhar na Startup Farm com o Felipe Matos, não sei se você conhece ele, mas é sócio do Instituto também. E o Felipe foi um cara que me ensinou muito, assim, no dia a dia, porque eu vivi um processo de aceleração na USP, a gente acelerou 12 startups na USP, e uma delas, inclusive, ganhou um prêmio em Harvard, de medicina. E foi assim incrível porque em um mês eu vi de fato aqueles empreendedores chegando com apenas uma ideia num canvas, e alguns deles já tinham até investimento já fechado no final de 30 dias. Então eu vi que de fato ali no próprio ecossistema de startups eu tinha uma grande oportunidade de aprendizado, né? E aí, enfim, eu me formei no ensino médio, depois de tudo isso, eu me formei no ensino médio, fui para a faculdade mais para ter certeza que eu já sabia, né, que eu não queria fazer aquilo, e eu já estava preparado para empreender, né, na minha visão já estava preparado para empreender, só que não. Eu estava preparado talvez para me arriscar, né, Carol? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu decidi que eu ia participar de um hackathon, né, que para quem não sabe, um hackathon é um desafio de startups que em um final de semana você precisa sair da ideia até o protótipo e apresentar isso para um investidor. Então eu decidi que era o meu momento, fui pro evento, conheci meus sócios lá e a gente ganhou o primeiro Startup Weekend Fintech da América Latina. E estamos aqui vivendo um hackathon até hoje, faz 5, 6 anos isso já. Então, acho que a minha história empreendedora começou antes de eu pensar em abrir um CNPJ, porque mesmo depois que a gente ganhou o evento, né? E eu tinha esse desejo, porque o Thales Gomes ganhou não ganhou o Startup Weekend, mas a Easy Taxi nasceu no Startup Weekend, né? Então eu queria ter isso no filme da minha empresa, e graças a Deus a gente conseguiu vencer o evento. Aquilo foi um marco pra gente, né? Foi bem marcante de fato. Tem registros até hoje, toda vez eu me emociono quando eu vejo. Mas eu sempre digo que, de fato, empreender não é abrir um CNPJ. Eu acho que é uma das últimas coisas que você faz no processo de fato, iniciar a sua jornada empreendedora. Então, acho que, para resumir, é um pouco disso, né? E aí, em si, a gente abriu a empresa,
em 2016, mais ou menos, eu rodei acho que um ano sem CNPJ, só construindo, conceituando, validando. E hoje a gente tem, né, um portfólio de soluções digitais para a educação, então a gente atende desde empresas de educação básica, educação superior, treinamento corporativo, que precisam de plataformas de ensino à distância, aplicativos educacionais e até games, né? Assim como você aí, a gente também desenvolve games educacionais para educação financeira, Calma, educação que eu não empreendedora. desenvolvo games, não. Eu só gosto de games, corrigindo aí, eu só gosto. Meu sonho de consumo é realmente, na próxima encarnação, nascer nerd. Mas nessa não deu ainda. Mas eu amo Mas acho que games, é acho que isso. vocês têm uma pegada muito legal em relação à gamificação. Lucas, eu estava falando dos desafios da vida aqui, né? E eu, um pouco antes de entrar nessa live aqui, tomei uma picada de abelha. Então, eu estava avisando, já fiz um disclaimer aqui, avisando todo mundo que se eu começar a passar mal aqui é por causa disso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente sempre vai ter essas situações, né? Você entrou no negócio lá de engenharia do petróleo, que não tinha nada a ver com você, depois você foi ver outra coisa que tinha a ver com você. Só que tem algumas coisas que eu queria ressaltar na sua fala. Só antes disso, tem uma galera entrando aí. Galera, quem ainda não me conhece, quem ainda não conhece o Instituto Êxito, a gente está fazendo esse movimento que é chamado Empreendedorismo de Sobrevivência, em que a gente faz esse bate-papo para trazer para vocês inspirações, né, de empreendedores. Vale lembrar que empreendedorismo não é montar empresa, empreendedorismo é uma atitude empreendedora e de pessoas que passaram por situações adversas e que estão aí, que estão lutando, que estão continuando, porque a gente não vai passar só por uma crise ao longo da nossa jornada, né? Ao longo da nossa vida, seja ela no mundo empresarial ou pessoal, a vida é cheia de altos e baixos. E daí vem quem é a Carol, né? Eu sou presidente de uma empresa listada na Bolsa de Valores, trabalho com o mercado financeiro há 15 anos e justamente esses altos e baixos. A gente aprende na Bolsa de Valores que todo alto e baixo traz oportunidade. Então, essa baixa, ela trouxe uma oportunidade gigante para que as pessoas possam ganhar dinheiro. Todos os dias eu ensino e contrato as pessoas que mandam bem. E por isso que eu quero falar isso para você. Você não precisa entrar na Bolsa para tomar risco. Você pode entrar através de um simulador com dinheiro de mentira na Bolsa de verdade para treinar. E daí, galera, vem algo que eu queria falar muito nessa live aqui com o Lucas, né? A gente estava falando sobre a questão do empreendedorismo. Ele foi lá, se candidatou, trabalhou de graça e só para aprender e tudo mais, e se conectou com pessoas melhores do que ele, né? Então tem sócios hoje no time dele melhores do que ele, né? Então pessoas que realmente podem agregar nele. Muitas vezes as pessoas estão procurando o que vai dar dinheiro, o que dá dinheiro para amanhã, sem ela ter nenhum conhecimento. E eu bato muito na tecla de que você tem que ser uma pessoa que as pessoas querem ter por perto. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você agrega na vida da pessoa, mais essa pessoa quer ter você por perto. Então, com o Lucas ali, a gente já teve até treta lá no Êxito, né, Lucas, no primeiro momento, mas a gente tem muitas coisas em comum. Então, por exemplo, do game mesmo, que ele falou, eu amo a gamificação, eu acho isso essencial para a educação. E ele também consegue desenvolver isso. Além dele acreditar, ele desenvolve. Então, você se conecta com pessoas que têm valores, que têm ideias juntos. E isso faz com que você avance muito mais rápido. Agora, voltando para a oportunidade que a gente está vivendo, Lucas, eu acho que, assim, finalmente o mundo entendeu. Infelizmente, né, teve que vir uma pandemia para as pessoas entenderem a necessidade do mundo online. E com isso, nasceram novos profissionais, novas plataformas, novos jeitos de ensinar. E vocês já estavam antenados a tudo isso, né? Vocês já estavam nadando esse mar. E eu imagino que no meio dessa pandemia esse processo acelerou, mais gente procurou. Como que foi toda essa transformação? Sim, é bem legal esse ponto, Carol, porque quando a gente ganhou o evento, a gente ganhou criando um game que ensinava educação financeira. A gente em 54 horas desenvolveu, programou mesmo e entregou na mão do investidor ali, que era o jurado, um game que ensinava os conceitos básicos de educação financeira para jovens, né? E a gente começou a desenvolver games. Hoje a gente tem um game com o Ernesto Haberkorn, que é fundador da TOTUS, que inclusive foi uma das pessoas que apostou na empresa quando a gente nem tinha CNPJ praticamente. Ele foi nosso primeiro cliente anjo, que eu digo, né? Porque
topou ser meu cliente sem eu ter um CNPJ é um investidor, né? Claro. Então a gente desenvolveu também um game que ensina gestão empresarial. E aí, lá em 2017, eu quebrei a cara já como a primeira falha do empreendedor, né? Porque eu validei tudo, validei todas as hipóteses, mas o mercado ainda não estava preparado para colocar um game em sala de aula, né? As escolas agora, em 2020, que estão colocando o EAD, para você ter uma ideia. Então, você falar de colocar um game em sala de aula era algo totalmente, assim, eles nem entendiam como isso poderia ser usado como um recurso pedagógico, né? Então a gente acabou pivotando o negócio todo em 2018. A gente viu que, de fato, o que a gente tinha para oferecer, e a gente estava até fazendo games em realidade virtual já para educação, não ia dar match, né? O Product Market Fit, como a gente sempre diz, né? Que é o fit, o match entre o produto e o mercado, a dor do mercado. Então não estava dando match. A gente entendia que estava muito à frente do tempo para o mercado brasileiro e talvez se a gente quisesse concorrer de fato com esse produto, a gente tinha que ter ido para fora, né? E aí, qual que foi a decisão? Eu lembro até hoje, no dia que eu sentei com os meus sócios para fazer o planejamento estratégico de 2018, e o Nicolas, meu sócio, que é diretor de produto, falou, cara, vamos pro EAD, velho. Vamos pro EAD, porque isso ainda vai demorar muito tempo, vai ser uma oportunidade. É uma onda muito grande, né? E eu falei, cara, mas o EAD a gente sempre bateu nisso, a gente sempre foi contra isso, que é chato, é boring, e o game já é né, a evolução disso. Como assim voltar pro EAD? Cara, vamos voltar pro EAD. E aí a gente tomou essa decisão. E assim, o que era voltar pro EAD? Era voltar tudo do zero, começar a empresa toda do zero, começar uma plataforma nova do zero, a primeira linha de código, a primeira tela, tudo do zero, né? E foi um grande desafio, a gente apanhou muito para conseguir chegar hoje, ter um sistema na nuvem que você cria uma plataforma, em 10 minutos você cria a sua escola online. A gente apanhou muito, né? Mas e aí quando veio a pandemia, eu lembrei desse momento do planejamento estratégico e do Nicolas dando essa sugestão para a gente pivotar a empresa inteira. E aí eu acho que foi a grande sacada, sabe, Carol? E agora você tem que vocês estar surfaram preparado. essa onda, né? Porque a galera tá Sim, todo mundo desesperado e todo mundo quer um EAD fácil, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Falo por experiência própria, né? Eu saí do mundo presencial, onde eu dava os cursos ali de forma presencial, e daí eu fui para o mundo online. E, meu, você não quer gastar muita energia com isso, né? Você não quer criar a sua plataforma, nem nada disso. Você quer pegar um exatamente. white label e falar assim, mano, põe meu loginho aí, aonde que eu ponho fora, não sei o quê, né? Eu Isso, tô fazendo exatamente. mestrado, né, em Educação e Tecnologia pela MUST, e eu falei hoje Legal. com a Júlia, né, a filha da Elisa e do Carbonari, uma família incrível, né? Nem precisa apresentações, né? Carbonari foi o fundador da Anhanguera, levou ela para bolsa, então imagina a qualidade do mestrado que eu tô fazendo. Perfeito. E eu adorei pelo sistema de notas, que é uma coisa tradicional, né? Nota, todo mundo tem nota, mas no meu curso não tinha nota, né? Só tinha avaliação, a pessoa passou, ou para meu dinheiro ou não. Mas eu gosto dessa ideia, porque a nota, Legal. a gente às vezes quer dar um passo maior do que o mercado está preparado, igual você acabou de falar, o game. Só que antes do game tem a gamificação. Então o EAD gamificado, ele é o primeiro Isso. estágio para o game. Mas eu acho tão engraçado, Lucas, aí vê se você concorda comigo, mas a maioria das pessoas, elas acham que a gamificação é um negócio muito distante, né? Não, mas daí eu tenho que criar selinhos e premiações, certificações. Mas se você for ver, a nota já é uma gamificação. E se você colocar um ranking, você já gamificou o negócio. Perfeito. Porque Perfeito. a nota é um feedback, é uma recompensa. Então é aquela minha. Por que eu estou fazendo a prova? Para tirar 10. Então essa é a minha recompensa. Então as É pessoas, uma elas. insígnia, né? Um emblema, uma badge, né? Que você pode acumular isso e ter o seu boletim, na verdade, é um catálogo de notas, né? Só que você pode deixar isso mais divertido, como é um game. Se você for ver o game, nada mais é do que algo que muitas vezes é baseado em realidade, só que foi transformado numa coisa muito mais intuitiva e muito mais divertida, em que as pessoas, você Perfeito. põe música, você põe alguns elementos que você ajuda ali no educacional. Mas eu acho esse um ponto bem importante, porque você teve que dar. Quando você fala dar um pé atrás, é que você já estava enxergando o mundo gamificado antes dele estar preparado para isso.
Isso foi uma das Perfeito. coisas que aconteceu comigo. Porque quando eu entrei na bolsa, né, eu achava tudo muito chato, economês, financeiros, etc. E daí eu era mais cool, mais descontraído e tal. E eu tinha que tomar um certo cuidado, porque as pessoas que estavam aprendendo bolsa eram bem mais velhas do que eu. Então elas não estavam Sim, preparadas ainda para essa modernidade. E daí, quando eu quis implementar e a gente criou o jogo, por exemplo, eu tive que colocar videozinhos nos jogos para as pessoas conseguirem assistir aulas, mas vídeos no entendi. modelo tradicional, né? Um vídeo eu explicando. Então, ou seja, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Esse eu acho que é uma reflexão muito importante que você colocou, que às vezes o empreendedor ele vai pelo sonho dele. Ah, eu gostaria que minha empresa fosse assim, assim, essa. Calma. Você tem que, um passo de cada vez. É isso realmente que a empresa precisa? É isso que você vai conseguir levar para o seu chefe? É isso que você vai conseguir levar para o mercado? Será que você não está querendo, muitas vezes até ego, enfiar a sua vontade, a sua ideia, goela abaixo, né? Então eu acho que esse é um cuidado que você tem que tomar. E Que isso pode legal. ter te salvado, né? Com certeza você não ia ter surfado essa onda que você está surfando agora se você tivesse apostado só nos games. E talvez não estaria aqui. Eu não sei se a empresa teria sobrevivido esse tempo todo que a gente ficou pivotando e tentando reconstruir o produto, né? De fato, a gente ter mudado rápido e não ter tido medo de, sabe, jogar tudo pro alto e começar de novo foi o que salvou a empresa, né? Então, hoje eu vejo que, olhando agora 3 anos atrás, né, essa foi a melhor decisão que a gente poderia ter tomado mesmo. Ter abandonado tudo, foram anos e anos de desenvolvimento, anos e anos de trabalho, mas naquele momento era o que a gente precisava fazer, né? E hoje o jogo, que era o que, né, era o nosso sonho, o nosso filho, o nosso ego, talvez, ele virou uma coisa bem social, assim, é uma parte social. A gente faz ainda alguns campeonatos, inclusive, usando o jogo. Então eu tive o prazer de ver o meu game virando um torneio de esportes. Eu acho que o empreendedor também tem que realizar sonhos e conquistas, né? Mas aquilo parou de ser uma unidade de negócio, né? Eu parei de apostar tudo como, isso aqui vai pagar minha conta. Não. Eu acho que isso é legal, isso facilita a gente se comunicar com essa geração, mostra para quem que a gente veio, né? E como a gente se comunica com essa geração, mas eu acho que não é o nosso core business ainda. Talvez daqui uns 2, 3 anos a gente consiga ter um volume que nem a gente está tendo do EAD para games e aí a gente volte a focar no desenvolvimento de games. Mas é exatamente isso. O empreendedor ele precisa tomar decisões difíceis, né? As decisões difíceis sempre caem nos sócios, né? E eu acho que uma delas é exatamente você olhar, ainda mais em tempo de pandemia, né? O que você precisa focar, o que você tem caixa para quê, né? Você tem caixa para criar um novo produto, você tem caixa para tentar corrigir o produto atual, você tem caixa para investir em marketing. Então, essa é uma decisão bem difícil e que eu sempre fui aquele cara que chegava nas empresas e falava de inovação disruptiva, que você não pode ter medo de desinvestir, né? Senão você vai virar a próxima blockbuster. E nesse dia eu me senti exatamente esse cara que teve que tomar a decisão de desinvestir e começar tudo do zero. Então foi uma experiência bem bacana, mas que graças a Deus a gente tomou lá atrás essa decisão e hoje a gente está totalmente preparado, como você falou, para surfar essa onda, né? Não, perfeito, exatamente. Eu acho que essa é uma tomada de decisão que é tão importante. Antes da gente até continuar essa live aqui, Lucas, o Rafael escreveu aqui para mim, fez R$ 1.900 hoje no Day Trade. Tem que dar parabéns para ele, porque é meu aluno. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo esses feedbacks, né, de pessoas que estão aprendendo aí mercado financeiro e estão aprendendo realmente a ter uma renda extra. E daí vem, acho que, alguns pontos bem importantes, né? Quando você falou agora de você mudar, né, o barco e até de, eu tenho budget para quê? Eu tenho caixa para quê? Para gastar em marketing, para isso, para aquilo. Eu vejo muito que a maioria das startups, na minha humilde opinião, eu comecei agora a investir em startups, são muito irresponsáveis porque o caixa não é delas, digamos assim. Então ela vai lá e te vende, Lucas, eu tenho um projeto aqui lindo, maravilhoso, põe um PowerPoint, isso aqui, eu vou dominar o mundo, preciso de 10 milhões para dominar o mundo. E sai gastando a rodo e vai lá e monta escritório gigante e contrata fulano, ciclano, beltrano. Você sabe que o fato da gente ser listado na Bolsa de Valores bateu na nossa porta várias propostas para comprar a gente, pessoas bem maiores do que a gente, e que realmente eu gostaria
de ter feito, até já cheguei a negociar, mas, assim, pessoas geniais. Só que essas pessoas geniais, eu tive, assim, um balde de água fria quando elas começaram a me mostrar tudo que elas queriam gastar na minha empresa. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. É assim, eu concordo que a gente tem que tomar risco, eu concordo que a gente tem que ir para cima, mas pera aí, não vamos contratar um CEO de 300 mil reais, não. A gente ainda tá pequenininho, então ainda dou conta do recado. Então, assim, essa sua reflexão sobre eu tenho dinheiro para quê, né? Para gastar com o quê? Você vê isso, principalmente você que está tão conectado com as startups também, essa vontade de cata dinheiro do investidor e torra dinheiro e daí aquele projeto morre? Sim, sim. E eu acho que isso foi um dos grandes motivos que a gente demorou. A gente, a empresa nasceu em 2014, a gente foi captar o primeiro aporte de fato, né, com um fundo em 2020. Para você ter uma ideia, né? Então, a gente segurou o máximo que deu, o máximo mesmo, porque eu sempre vi, né, essas startups cometendo esse erro que você acabou de falar, né? E era muito glamuroso falar que você tinha um investidor, que você tinha um aporte, é, mas eu sempre olhava para ele e falava assim, tá, mas você tem uma dívida, na verdade. Então, assim, não é nada glamuroso ainda, né? Tipo, vai ser glamuroso quando você pagar esse cara. E aí eu sempre tive esse medo, né, de tentar acelerar as coisas. Como a gente sempre construiu tudo no primeiro tijolinho e a gente começou a faturar já sem CNPJ, eu abri o CNPJ no segundo dia, já caiu a primeira parcela do primeiro cliente. Então, a gente sempre viveu com o que tinha no caixa. Eu nunca Eu adoro essa contei. ideia. Primeiro você vende, depois você entrega. Eu sou dessa É. filosofia. O primeiro curso que eu Não, vendi, eu primeiro vendi o curso, depois eu gravei o curso. Porque eu não sabia se ia vender, por que eu ia gastar tempo? exatamente. E assim, Carol, quando a gente iniciou a empresa, a gente vendia projetos sob demanda, né? Então eram desenvolvimento de jogos ou projetos que tinham início, meio e fim, e às vezes eu fazia proposta de R$ 1 milhão. Chegava esse caso. E eu tinha 18 anos, imagina, eu chegando numa grande empresa, inclusive eu lembro até hoje do dia que a gente foi numa indústria no Porto de Santos, de logística, e eu e meu sócio, a gente tinha 18, 19 anos, e a gente fez uma proposta de R$ 1,5 milhão. Os caras riram da nossa cara, mas eu já sabia o valor de tudo isso, eu já sabia, eu já conseguia captar, né, a visão dele em relação ao que ele ia fazer com a minha tecnologia. Então ele estava pensando em criar um grande centro de formação de funcionários para o Porto e etc. E eu já coloquei aquilo tudo como um valor agregado, né? Então eu lembro até hoje, assim, desses momentos de falar, cara, a gente tem que vender. E eu trabalho com vender sonho, porque eu não tenho o produto pronto ainda, né? A gente desenvolvia o projeto, conceituava o projeto, virava a noite fazendo slides. E até que um dia, né, quando a gente conseguiu sobreviver durante um bom tempo fazendo esses pequenos projetos, nunca vendi um de 1 milhão, nunca deu certo isso. Quando a gente decidiu entrar no EAD, foi uma decisão, a segunda decisão muito estratégica, né? Que foi, nunca mais eu vou ser uma software house, eu nunca mais vou trabalhar por projeto, né? Eu não quero mais vender projeto. Então hoje a gente não desenvolve aplicativos sob demanda. A gente desenvolveu o produto próprio. Porque é o futuro, todas as E você empresas, ganha né, escala, né? Às vezes nem a pessoa sabe o Exa- que ela quer. Eu falo por experiência própria. Às vezes o cara pergunta pra mim, o que você quer no seu EAD? Eu falei, o que existe? Me conta tudo que dá pra colocar. Porque assim, tipo, a pessoa que tá, por exemplo, você tá no seu foco EAD, você tá vendo várias experiências de vários alunos, de vários clientes, de vários. Ou seja, é muito difícil da pessoa pegar eu que tô de fora, falar assim, não, o meu aluno em específico gosta disso. Mano, você nunca sabe, entendeu? Eu acho que você vai copiando projetos que tem um dos outros, mas é inteligente para Perfeito. a empresa e é inteligente para vocês. Para vocês é menos gasto de energia quando você tem um produto e só coloca ali o white label. Inclusive Com é uma das certeza. coisas que a gente está fazendo, tá, Lucas? Por exemplo, eu não sou de tecnologia, mas eu sou educacional. E educacional de Uhum. bolsa, o conhecimento é commodity. Só que o jeito como eu explico, as pessoas gostam. Então, eu estou transformando ele num white label. Porque como a Ato não concorre com nenhuma corretora, tá aí uma oportunidade. Eu posso oferecer para todas as Legal, corretoras, inclusive para a Bolsa. Para você ter uma ideia, o jogo foi tão bem aceito, a nossa ideia, que a Bolsa vai colocar agora na jornada dela. Então, a gente está numa legal. conversa com o educacional da Bolsa
para colocar. Eu não tenho. A única coisa que você não pode ter quando você monta alguma coisa white label, né? Que você pode colocar a carinha dos outros, é ego. Né? Se você não tiver ego, você ganha dinheiro. Essa é a primeira coisa. Exatamente. Inclusive, eu ensino Exatamente. meus alunos: o mercado não aceita arrogantes. Se você for arrogante, você cai do cavalo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto-chave. E quando você transforma o seu produto num white label, você está tirando seu ego. Não é mais a sua marca que está em destaque. Sim. Você vai colocar a minha marca em destaque, mas é a sua tecnologia. Aí é a Não, escolha que você quer fazer. Você quer mais dinheiro no bolso ou você quer ser famoso? Eu acho que essa é a diferença. não, você falou tudo, Carol. E essa decisão também foi bem estratégica, né? Hoje o homem mais rico do mundo é o dono da Amazon, porque ele é sócio de várias empresas que você utiliza. Por exemplo, o Uber utiliza os servidores da Amazon. O Facebook desistiu de usar o próprio servidor e está voltando para a Amazon. Então, o Bezos, basicamente, ele é sócio de todo mundo sem ser sócio, né? Sem estar no contrato social, porque hoje 30% do meu custo é dele, já é repassado diretamente para ele, entendeu? Porque é o custo de armazenamento na nuvem. Ou Então, eu seja, quanto sempre mais olhei você para esse. cresce, mais ele cresce. Exatamente. E eu sempre olhei para esse modelo e falei, cara, eu quero ser a Amazon da educação, eu não quero estar no front, eu não preciso ter a minha marca ali expondo o produto. Eu não preciso ser o produto, eu preciso ser a tecnologia de base, né? E aí a gente começou e tomou duas decisões extremamente importantes também para a pandemia, né? Que seria uma plataforma na nuvem, que teria que ser replicável. Eu preciso criar uma escola online em 10 minutos, só colocando o logo e a Já tá cor do funcionando cliente. isso? A gente já cria, Olha, nem já mandou o somos link uma pra mim, fábrica. Lucas. Poxa vida. Vou criar o da Atom e vou te dar de presente. Ó, tá registrado nessa live! A gente demorou, mas saiu, demorou, mas saiu. Show de E aí bola. essa foi a primeira decisão, né? Só que eu não tinha grana para começar e eu também não tinha um investidor ainda. Então o que que eu fiz? Eu fui, bati na porta de clientes, falei, ó, eu tenho esse projeto, eu vou desenvolver esse projeto, eu durmo e acordo pensando nisso. Quando eu terminar o projeto, eu vou vender por tanto, e se você comprar agora, eu vou te vender por tanto. Foi isso. Eu Menos. captei Você investimento. vendeu menos. Exatamente. E dei uma licença para ele vitalícia, ou seja, eu dei uma cópia do código para esse cliente porque ele foi meu investidor, né? Eu não tinha investidor, não queria colocar um Ainda bem que sócio. você falou que você vai me dar, porque se você não tivesse me apresentado essa oportunidade, logo eu, investidora nata, eu ia matar você. Né? Gente, esse é o ponto. Olha, mas vamos tirar uma lição bem importante do que o Lucas falou agora, galera. Toda crise traz uma oportunidade. Ele estava em crise, ele estava sem grana, mas ele tinha a ideia, o projeto, a vontade. E daí ele teve que vender mais barato para os clientes iniciais para ele poder desenvolver aquilo. Então, claro, ele não fez uma dívida, né? Não ficou apertado nem nada, mas ele estava em uma crise. Ele precisava do dinheiro para desenvolver aquilo. Então, preste atenção no que você está vendo nessa live. Toda crise traz uma oportunidade. A pandemia é um exemplo disso. Aqui em São Paulo mesmo, Lucas, você sabe que a minha vontade que era de montar mais escritórios da Atom aqui em São Paulo. E agora que veio a crise, tá tudo muito barato. Então o aluguel caiu pela metade, tá todo mundo saindo de São Sim. Paulo. E eu tô de olho em duas coisas bem legais. A primeira, que a galera não precisa mais morar em São Paulo. Então o EAD, o mundo online ajudou muito. Então a galera tá voltando pro interior. E a minha família tem, né, loteamentos e tudo mais. Eu tô pegando essa ideia, eu tô querendo levar mais gente pro interior. Mas é claro, Legal. aí vem um ponto bem importante, né? Você precisa, para você morar, escolher onde você vai morar, você sempre escolhe perto do trabalho e perto da escola, principalmente, né? Porque a gente está falando do modelo tradicional de família brasileira com filhos. Então você tem aqui a escola e o trabalho. Se o trabalho é online, eu posso só morar perto da escola. Aí, como na minha Sim. cidade, que é Porto Feliz, a escola estava meio capengando, algumas e tudo mais, então vamos levar uma Maple Bear para lá. Então vamos criar isso. Ou seja, se agregou valor ao terreno, àquela Legal. localização, porque é isso que as pessoas precisam. Então é olhar no mercado, no cliente, o que está barato. Ah, gente, o aluguel em São Paulo está barato. Se você já pensou em montar alguma coisa presencial na vida, pós-pandemia, o momento de você começar a olhar é agora. Então o momento de você começar a negociar é agora. E não vai acabar, né? Eu acho que o sistema híbrido, principalmente para o educacional, é algo que vai continuar, principalmente para adultos, porque adulto não sabe se relacionar tão bem com a tecnologia. A gente tem o maior exemplo disso lá no Êxito, que vocês não têm noção de como que a galera apanha nas reuniões. Então a gente sabe muito bem
que a tecnologia é isso. E eu posso falar por mim, né, Lucas? Porque, ó, já aproveitando a deixa, a gente tem duas coisas que eu acho incrível de contar que o Lucas, além da plataforma EAD, cedeu, tá? Ele não cobra, é de graça no Êxito. Uma é a plataforma onde vocês têm acesso a todos os cursos, inclusive agora ele implementou o sistema de trilhas, já tem a trilha da Mulher Empreendedora que a gente vai lançar finalmente e que você pode passar uma jornada, então você tem um curso lá organizadinho para você por jornada, isso é muito legal. E além disso, tem mais duas coisas legais. Uma é um aplicativo de mentoria. Olha que ideia genial que ele vai contar aqui pra gente, que, pô, mentoria é o negócio que mais as pessoas querem hoje, né? Inclusive, a coisa mais cara que existe é você ter um profissional te mentorando, né? É muito mais caro do que você ter uma aula, por exemplo. Então, no Êxito é de graça essas mentorias e o Lucas desenvolveu um aplicativo para isso, que não vai funcionar só para o Êxito, vai funcionar para qualquer empresa ou qualquer escola que queira ter o sistema de mentoria, que é algo que ajuda a quebrar um pouco essa dificuldade entre online e presencial. Então, quando é uma mentoria individual, você consegue ser mais humano, mais participativo, interagir mais. Então, isso é incrível. E a outra questão ali, agora eu esqueci que eu ia falar, mas era mais uma plataforma. Ah, não, eu ia falar para você da Reunião, que é uma plataforma de reunião, porque ele viu que tinha um gap no mercado, que a gente tem hoje só aí o Zoom, que vai ficando cada vez mais caro para as empresas também. Tem alguns entraves também no Zoom e tudo mais, de gravação e papapá. Ou seja, tem várias plataformas ali, mas se ele já está no educacional, se ele já está no EAD, ele precisava ter também uma sala onde as pessoas pudessem fazer essas reuniões online e também darem aula online. Então, eu queria que você falasse aí para a galera essas duas ideias que você teve e como que você colocou ela em prática. Show, Carol. Quando a gente voltou atrás do EAD, né, eu só tinha colocado uma premissa que não poderia ser como as plataformas atuais, porque senão eu não teria nenhum... não queria sair da cama, exatamente. Então, como eu tinha acabado de sair da escola e eu fazia vários cursos online já, Udemy, Udacity, eu já sabia que aquilo não ia atender também, então precisava inovar, né? Então a gente sempre pensou como trazer o EAD ali, a base do EAD, né, que é o produto, mas sempre trazendo um diferencial para se destacar e para melhorar a experiência do aluno, né? Então a primeira solução que a gente desenhou lá atrás foi até uma visão, isso, nossa, conversando numa reunião de produto, né, que no futuro você iria aprender de forma descentralizada, né, e estava nascendo o Bitcoin, o conceito da descentralização, de peer-to-peer, de você não ter um intermediário, de morrer os intermediários. Então a gente falou, tá, e como é que seria essa educação sem intermediário, descentralizada, peer-to-peer, eu com a Carol, eu com o celular, eu com o EAD, e aí a gente desenhou esse produto, que seria meio que um Uber da educação, né? Então imagina, você ter um Tinder de profissionais e pessoas fantásticas que você pode escolher para poder contratar uma mentoria, ou uma hora-aula, uma aula particular, ou uma consulta. E aí naquela época eu visualizava, né? Imagina você ter o Bill Gates à sua disposição num aplicativo, né? Você conseguir ter uma aula com um cara que você admira. E hoje é até engraçado falar isso, porque o Zhang é o Bill Gates brasileiro para mim. E ele tá no aplicativo, né? Então, uma coisa que nasceu como uma visão mesmo de futuro, de você conseguir, até trazendo a minha experiência, eu aprendi com esses caras, né? Os meus professores, eles não foram os professores da faculdade, porque eu acabei abandonando a faculdade para empreender. Então, os meus professores foram empreendedores que toparam doar o seu tempo para me ajudar, né? Então, e acabaram virando investidores e etc. Então, eu sempre acreditei nessa educação livre online, né? E sempre vi que faltava esse gap de conexão. Eu quero me conectar com a Carol, não por uma instituição, né? Eu quero me conectar com a Carol, que nem eu me conecto aqui pelo Instagram. E quero poder contratar uma hora-aula dela, uma consultoria dela pelo aplicativo. Então,
O Tools Mentor faz exatamente isso. O Instituto Êxito é o primeiro case, né, que usa a plataforma. Então hoje a gente tem mais de 400 sócios no Instituto e estão todos à disposição para mentorar de graça, né, quem está precisando começar. Ô, Lucas, e Pode essa falar. ideia, com certeza, além de ajudar, eu acho que as instituições, ela ajuda muito, por exemplo, coaching, né? Porque eu mesma quero montar, já quero o aplicativo para Atom, porque, por exemplo, a gente está montando, eu tenho uma psicóloga oficial dos traders da Atom, a nossa Wendy, para quem assistiu Billions aí, que é a Priscila, a doutora Priscila estava aqui nessa live, inclusive. Tava toda Legal. preocupada que eu tinha tomado a picada de abelha, eu acho que ela veio checar se eu tô viva. Então, ela montou, né? Ela é performance coach, então ela ajuda os nossos traders a saírem da zona de conforto, sair do ponto A e ir pro ponto B. E esse é um ponto interessante, né? A gente precisa de mais coaches, então abrir vagas para a gente montar um time de coaches, e eu vou precisar justamente dessa conexão. Como que eu organizo uma agenda dessa galera e não sei o quê? E o aplicativo ele é muito simples, né? Porque eu mesma, Carol, vou lá, coloco a agenda, apesar de eu ser uma topeira para o aplicativo, eu apanhei um pouco no começo, mas eu coloco lá a agenda e eu já tenho lá, o Lucas quer fazer uma mentoria comigo, ele vai lá e buca. E isso é muito simples, né? Então, não sei que pé que tá aí do checkout, mas acho que com certeza é uma ideia não só para a galera que está aqui no educacional. Pense você, se você é um coach, você está nessa live aqui, ó, já sai no site. Um aplicativo desse com certeza ajudaria aí muito na sua vida, porque você divulgaria ali o seu trabalho e ficaria fácil de você fazer essa gestão. Inclusive também essa nova onda, né, de médico online, de psiquiatra, psicólogo, não sei o quê. Então, todos os atendimentos que podem ser online, né, eles Perfeito. com certeza, esse sistema que você desenvolveu vai poder atender essas pessoas. Então, galera, isso é empreender. É quando você pega um problema, você consegue pensar numa solução, um jeito de atender, que não necessariamente você precisa criar. Então, por exemplo, eu acabei de dar uma sugestão. Eu posso montar uma empresa de coach e usar o Lucas. Eu não preciso criar a plataforma do Lucas. Então, não gaste energia criando coisas que já existem. Exatamente. Pense em ferramentas que existem e como que você pode usar elas. Eu vejo, por exemplo, a gente tem agora no Êxito, o Herbert estava aqui nessa live também, faz um trabalho incrível de angariar mais professores para o Êxito, e a gente está com esse movimento de empreendedorismo e de sobrevivência. Então, ele trouxe várias pessoas para nos ajudar aqui a ensinar pizza, bolo, churrasquinho, não sei o que, coisas que você pode aí fazer na sua casa. Inclusive, a gente montou agora um microcrédito, Janguê já topou, eu e ele vamos ser os primeiros patrocinadores aí, então a gente vai financiar as primeiras pessoas com o mínimo que elas precisam para poder, por exemplo, fazer uma pizza na sua casa. Vai gastar R$200 com aí os ingredientes e tudo mais para você fazer a pizza e conseguir vender. Então você vai fazer o curso, você já vai ter ali essa chance. E muitas vezes eu vi as pessoas, não, mas aí o iFood, o Uber, não sei o quê, e tem uma taxa, não sei o quê. Cara, você está na receita zero. Qualquer receita, ela é bem-vinda, mesmo que você pague uma taxa. Então, beleza, Exatamente. Olha o que o iFood já fez, olha o que o Uber Eats já fez, olha o que o James, né, que é do grupo Pão de Açúcar, já fez. Ele colocou um monte de gente para comprar o seu produto. Então, para de sofrer, pega as ferramentas que já existem e se pluga nela. Foi por isso que o Uber cresceu pra caramba. Porque as pessoas entenderam que elas não precisavam sair angariando o cliente. Era só ela ter um carro e se plugar no aplicativo. Então, eu acho que assim, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está de pandemia para enxergar quais são as oportunidades que a gente tem de renda extra, quais são as oportunidades que a gente tem de renda e surfar essa onda. Outro ponto que eu queria falar da tua fala, Lucas, é a sua diversificação. Então, você tem um EAD, você tem um aplicativo de mentoria, você tem essa plataforma agora para poder fazer essas reuniões online. Então, ou seja, se uma delas capengar ou ficar menos competitiva no mercado, você tem outras receitas, né, que você está criando. Esse é um ponto que me preocupa na visão do brasileiro. Sim, e eu acho que até se relaciona um pouco com a sua estratégia de diversificação de investimentos, né, Carol? Você nunca pode apostar tudo em um ovo só, né, em uma galinha só. Mas eu acho que o ponto-chave é você conseguir ter essa flexibilidade para ajustar
qual produto ou qual estratégia entra em determinado momento, né? Por exemplo, no momento de pandemia não teria outro produto se não fosse o EAD nesse momento. A gente nem está falando de game, a gente nem fala de vender jogos. Na verdade, se você quiser comprar qualquer game nosso, a gente está disponibilizando as contas de graça caso você compre o EAD. Porque é exatamente isso, né? Você precisa ter o foco, mas não precisa também abandonar os seus sonhos, né? Eu ainda acredito numa educação baseada em games. Eu acredito que meu filho vai viver numa... Você tá plantando a sementinha, né? Sim, Você tá colocando chocolate na boca de criança, né? Você tá sim. viciando a galera a gostar de game também. Sim, é o que a gente chama de desenvolver o mercado, né? Então, eu realmente acredito que meu filho não vá para uma escola no futuro que ele vá ter uma apostila ainda. Acredito que o EAD vai ser totalmente diferente. Acho que os games de fato vão ganhar o ensino básico, né? Você vai ter toda essa cadeia de entretenimento que a gente vê dos games mesmo, só que para a educação. E aí vai ser muito legal, porque imagina você só jogar e aprender, né? Eu acho que essa é a teoria. E hoje eu vejo, Carol, assim, que muitas pessoas de fato estão conseguindo surfar essa onda com base na pandemia, né? Estão em casas, não tem nem estúdio, mas estão criando conteúdo, né? Então, esses dias eu atendi um cliente que falou assim, tá, mas onde eu vou produzir o conteúdo? Eu quero comprar sua plataforma, mas não tenho um estúdio para produzir. Eu falei, cara, todo mundo tá fazendo conteúdo gravando live no Zoom, fazendo ao Olha, vivo, né? presta atenção, já veio ó, um negócio pra você vender, hein? O Carbonari me apresentou um negócio que eu achei incrível. Tem um kit que você compra, lógico que vem da China, né? Não sei se a galera não tá brava com a China, mas enfim. Vem um kit da China, que vem a câmera, vem o fundo verde, Nossa, vem a luz e vem o microfone. E é super pronto. barato. Então, ou seja, já vou pedir pro Carbonari, eu mando para você o link. Daí agora, toda vez que o seu cliente reclamar, você fala assim, mas não se preocupe, ó. Você já Show. tem aqui o link e já manda. E sabe uma dica, Lucas? Pega um videomaker. O meu, por exemplo, o Lucas, que trabalha também comigo, o seu xará, ele é top, fora da curva. E daí eu falei para ele, Lucas, começa a gravar conteúdo de como ser um videomaker de infoprodutores. Porque ninguém sabe Nossa, gravar direito. E às vezes você tá preocupado ali com a imagem e tal, não sei o quê, e a pessoa não tá direito. E daí, meu, se o cara pegar e começar, inclusive a gente começou a bater na tecla, olha outro profissional que surgiu. Editor de vídeo tá bombando, galera. Tá bombando. Se você gosta de editar, gosta de pôr a música, não sei o quê, tá bombando, porque todo mundo precisa de vídeos melhores. Porque se aumentou o número de pessoas fazendo vídeo, as pessoas ficam mais exigentes. perfeito. Quanto mais tem no mercado, mais exigentes as pessoas ficam. Então, olha aí, já fica um outro ponto. Aí, Lucas, aí eu vou te dar mais um negócio aí para você montar. Monta uma plataforma para a gente conseguir contratar essas pessoas. Porque o problema do infoprodutor é contratar pessoas. Por exemplo, a Anatex é muito minha amiga e ela faz um trabalho incrível de marketing digital. Ela criou um curso de assistente virtual. Então, todo mundo que está no online, principalmente nós que é mais velho, você é novinho, mas a gente que é mais velho, a gente tem uma dificuldade aí de ficar gerenciando inbox do Instagram, stories e não sei o quê, não. E daí, o que ela fez? Ela fez um curso para essa pessoa ser a sua secretária virtual. Ela é uma assistente para cuidar das suas redes sociais, Legal. para ver o feed e tudo mais. Maravilhoso. Daí, só que eu falei assim, Ana, e aonde que eu contrato essas pessoas? Eu falei, então faz uma página. Eu escrevo lá o que eu preciso e recebo currículos de pessoas que possam ser Ótimo. minhas colaboradores. Então, para você que está entrando, por exemplo, no sistema educacional de infoprodutores, já põe lá uma página. Ó, você que é editor de Legal. vídeo, você que é assistente virtual, você que é web designer, você que é cara do tráfico. Mesma coisa, cheguei pro Sobral que só dá curso de tráfico. Falei, Sobral, preciso de mais pessoas no meu time. Me manda seus melhores alunos. E não tinha uma Legal. plataforma. Então, veja, são Legal. novas profissões que estão surgindo, né? Então, Ótima ideia. além da sua ferramenta, tem várias outras coisas que as pessoas precisam. E daí vem a minha pergunta para você. Você prefere contratar uma pessoa que só simplesmente chega e executa o que você mandar? Você fala assim, ó, tem que ser essa página assim, assim, assado. Ou você prefere uma pessoa que te traz ideias, negócios, que tem essa visão empreendedora? Carol, é bem legal essa pergunta, porque hoje na EduLabs a gente respira exatamente isso. Eu sempre digo que eu não faço contratação por currículo, eu nunca
verifiquei se realmente alguém tem um certificado, se alguém fez tal faculdade. A gente aqui na EduLabs entende que os primeiros meses é sempre uma aposta. Então, assim, você tem que apostar naquela pessoa e só, né, nos primeiros meses que você vai ver de fato se deu match ou não. Não adianta você querer na entrevista saber se deu match ou não. Então, o que a gente faz na entrevista é mais alinhar propósito, perfil, jeito de trabalhar, forma de gestão, né, autonomia, algumas competências socioemocionais a gente tenta mapear na entrevista. E a parte técnica a gente treina, né? A gente sempre fala que a parte técnica a gente joga no time e daqui a pouco ele está interagindo e está se virando, né? Mas hoje o principal fator, né, de decisão, de fato, se a gente tem ou não segurança naquela pessoa, naquele cargo, eu preciso me preocupar com algo que está acontecendo? Eu sempre digo que eu contrato os Neymars, entendeu? Eu contrato o Neymar, eu não ensino ele a jogar. Porque eu sou técnico, né? Eu contrato o Neymar e ele joga. Ele me ensina a jogar, né? Ele dá aula. Então acho que esse é um ponto importantíssimo. O intraempreendedorismo no ramo de startup, ele é quase um critério obrigatório, né? Se você não é intraempreendedor, se você não veste a camisa, se você não cria, se você não inova, você talvez não vai conseguir nunca se manter mais de 2, 3 meses numa startup. Você talvez até entre por uma questão da gente achar que de fato vale a pena apostar para ter essa ambientação, mas é difícil você ficar, porque a cultura é exatamente essa, né? Você precisa ser ali um empreendedor dentro do seu departamento, dentro da sua área, ter autonomia é extremamente importante para a gente também, porque, por exemplo, enquanto eu estou tendo essa live, eu tenho uma equipe inteira que está trabalhando e tomando decisões complexas, e se ela dependesse 100% de mim, a empresa não andaria, né? Então, eu acho que quem sou eu para treinar alguém, né? Eu ainda não tenho essa competência para ensinar alguém algo. Eu não sou especialista em nada, eu sou um generalista. Então eu contrato os especialistas e aprendo com eles, né? Eu acho que é mais ou menos essa cultura também. Show de bola, muito insight aqui, muito conhecimento. Galera, lembrando que a gente está aí no movimento empreendedorismo de sobrevivência. Essa crise não vai te matar se você não deixar. Então, se você realmente reagir, se você se inspirar, se você estudar, você realmente vai sair fortalecido disso. Vale lembrar que o mundo não parou, ele mudou, né? Porque a gente continua, por exemplo, dentro da Atom, a gente faturou 4 vezes mais do que o ano passado. O Lucas cresceu no meio dessa crise também. Muitos profissionais novos surgiram. Quem já era assistente virtual, por exemplo, decolou. Quem já era aí do tráfico, quem perguntou o que é tráfico? Tráfico não é ilegal, galera. Tráfico é quem compra lead na internet. Eu tive que explicar isso pra minha mãe. Então eu falava tráfico. Eu falava, que tráfico, menina? Tá louca? Então o tráfico, ele é aquele anúncio que você vê no Google, no Facebook. As empresas, elas precisam ter uma pessoa que cuida dessa inteligência, que cuida dessa plataforma para ver aonde que o dinheiro vai. É um investimento muito importante, muito sensível em uma empresa. Então é o dinheiro que mais a empresa precisa ter um olhar crítico para isso. Porque se ela torrar dinheiro no marketing e não tiver conversão, ou seja, não tiver venda, essa empresa vai afundar. Então é muito importante que as empresas tenham esse profissional. Para vocês terem uma ideia, falando sobre exatamente essa atitude empreendedora, Lucas, como eu falei, a Atom está em forte crescimento, né? Graças a Deus, o nosso trabalho, a gente começou lá atrás e a gente está colhendo esses frutos. Hoje, a taxa Selic está 2,25, ou seja, ela saiu de 14% ao ano para 2,25%. Para quem não sabe que a taxa Selic é a taxa que é a nossa referência no Brasil, então é a taxa de juros que é a nossa referência, significa que se você tiver dinheiro em renda fixa, ele não está rendendo nada. Nada. Para você ter uma ideia, os dividendos, que é o lucro que as empresas distribuem, na média, quando eu digo, tem empresas que não distribuem, tem empresas que distribuem, na média no Brasil é 3,4% ao ano. Só de lucro distribuído já é maior do que a rentabilidade da taxa Selic. É por isso que a Bolsa está bombando. Por isso que muita gente foi para a Bolsa. Porque a Bolsa realmente fica mais atrativa. Renda variável, tomar risco, fica mais atrativo. E a Atom vem crescendo cada vez mais. Eu preciso de mais pessoas para o marketing digital. Porque mercado financeiro, eu domino tiro de letra. Agora, marketing digital é uma constante evolução. Que eu preciso de mais pessoas no meu time. É igual o Lucas falou. Eu sou generalista. Eu sei genérico ali, o geral de tudo do marketing. Mas eu preciso de pessoas especialistas.
Por isso que eu venho treinando meu time. Então, por exemplo, eu tenho no meu time pessoas que são do controle de risco, que eu ensinei copywriting. Copywriting é um cara que escreve os textos. Então, além dele estar no nosso time, já é apaixonado pelo nosso time, agora ele é copywriting da Atom. Então, ele consegue ganhar, além do fixo dele, uma renda variável. Ele consegue ganhar mais. E isso faz com que todos os nossos alunos tenham essa oportunidade. Os alunos da Atom, eles podem virar embaixadores, eles podem virar tráfego, copywriting, assistente, ou seja, tem várias coisas que você pode fazer para que você não fique refém de uma única receita. Galera, olha quanto aprendizado a gente falou aqui nessa live. Queria enfatizar isso. Não fique refém só do seu salário, do seu emprego. Faça sempre coisas paralelas que você pode aí ter uma renda extra, que você pode garantir a sua estabilidade. Né? Então, essa diversificação que é tão importante. Na empresa do Lucas, por exemplo, ele deu um exemplo de várias áreas que ele está tratando ali para diversificar os negócios dele. Na bolsa, a gente diversifica. E também na sua vida, você deveria diversificar. Então, você pode ser um infoprodutor, contratar a plataforma do Lucas, fazer isso à noite. Infoprodutor é o cara que dá aula online, tá, galera? Então, você pode ensinar, sei lá, receita de bolo online. E daí você pode ter uma plataforma para isso. E você pode continuar no seu trabalho tradicional. Então, pensar assim que vai fazer com que você enriqueça, isso que vai fazer com que você saia dessas crises e passe por elas. Isso não quer dizer que você não vai sofrer. Sofrer todos nós vamos. Mas a gente vai, pelo menos, passar mais fortalecido disso. Lucas, para a gente fechar, antes da gente ser expulso aqui do nosso Instagram, queria primeiro agradecer você. Parabéns pelo trabalho incrível que você desenvolve, pela coragem que você tem de enfrentar todos os dias os tubarões lá no Êxito, que eu sei que não é fácil para a gente que é mais novo do que a galera lá, para posicionar nossas ideias, mas principalmente de você abraçar o êxito tão novo, né? A gente vê que as pessoas elas só vão para coisas sem fins lucrativas, para ajudar, para fazer voluntariado, depois que elas já ganharam muito dinheiro, que elas são muito grandes, que elas não têm mais nada para fazer. E não é o seu caso. Todos os dias você tem milhões de coisas para fazer e mesmo assim você está lá no êxito ajudando com essa plataforma educacional. Galera, eu fixei aqui embaixo, institutoexito.com.br, vai lá, acessa e participa também do nosso grupo no Telegram. Lucas, dá uma mensagem final aí pra galera que tá assim, ó, jogada no sofá e com medo de toda essa crise. Bom, Carol, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder estar ajudando o Êxito. Como você falou, eu sempre tive esse sonho de, ao final da minha jornada, não ter que criar algo social, porque eu já fiz tudo que eu podia ter feito. Então, eu acho que não é o final, né? Não é esperar acumular para poder chegar no final, é fazer durante a jornada, e isso tá sendo um prazer enorme para mim, então eu dedico um pouquinho do meu tempo e consigo fazer bastante coisa já pro Êxito. Então é um enorme prazer poder estar ajudando aqui com conteúdo também, além do back-office, né? Porque eu fico sempre debaixo dos panos ali. Mas acho que minha mensagem final é bastante sobre o que você falou de comece de onde você estiver, né? Tem até uma frase que eu gosto muito que é: comece de onde você estiver, use o que você tiver e faça o que você puder. Não é essa crise que vai te chacoalhar, né? Na verdade, a gente já vinha vivendo mini crises há muito tempo, né? Lógico que essa crise foi muito... É uma pandemia e a mídia também tá ajudando bastante a assustar a gente, mas você já passou por isso, você já sobreviveu a outras crises, essa não vai ser diferente, né? A gente vai lembrar disso e vai dar risada no futuro, pode ter certeza. E para quem tá de fato em casa, né, em confinamento e tem algum conteúdo para passar, a minha mensagem é: comece a estudar como produzir esses conteúdos, como vender conteúdos online, como você pode monetizar, né, o seu conhecimento, porque acho que cabe 40 alunos numa sala, então aqui na live a gente já tem o dobro do que caberia numa sala de aula, né? E eu acho que isso é o futuro, é você poder ensinar o maior número de pessoas usando tecnologias, e a gente está aqui para isso, para empoderar os produtores de conteúdo, as pessoas que têm conteúdo para passar como você, para chegar no maior número de pessoas possível. É isso, contem com a gente no Instituto Êxito para empreender e com a EduLabs para criar seu próximo negócio digital na educação. É isso. Show de Obrigado, bola. Carol. Parabéns aí. Galera, tira um print aí, marca a gente pro chefe deixar eu fazer essa live mais vezes. Show de bola. Grande beijo para vocês. Fui! Valeu. Abraço, pessoal.